versículos de 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Poderoso Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta noite, ó Deus, em Teu nome, para cultuarmos ao Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós já cantamos louvores a Ti, nós já dirigimos a nossa voz em oração de maneira coletiva, e agora, Pai, nós queremos também clamar ao Senhor, mais uma vez, mas com o propósito de que o Senhor fale conosco, através da pregação da palavra. Não permita, Deus, que nenhum barulho tire a nossa atenção, não permita, Deus, que as angústias que às vezes podem estar no coração de alguém aqui, venha atrapalhar a prestar atenção, a ouvir a mensagem nesta noite. E nós pedimos, Pai, a Tua bênção sobre aquele que prega nesta noite, para que possa ser porta-voz do Senhor, para que a pregação seja fiel à Tua palavra, e que o Teu povo reunido aqui seja edificado, exortado e alimentado pelo Teu Santo Espírito. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Crianças, eu quero que vocês façam um desenho, e nesse desenho eu quero que vocês coloquem de um lado um lutador com luvas de boxe, sabe? E do outro lado desenha um bicho bem feio, representando o pecado, tá bom? Um lutador de um lado, e do outro lado, no mesmo desenho, na mesma folha, um bicho bem feiozão, representando o pecado. No dia 6 de junho de 1944, às 6h30 da manhã, o exército aliado desembarcava no norte da França, na região da Normandia. 160 mil homens desembarcavam diante de forte ofensiva alemã. Os alemães não esperavam um ataque por ali, porque naquela região não tinha portos. Mas os aliados foram bem inteligentes. Eles construíram uma espécie, os próprios navios eram abertos e caminhões anfíbios entravam pelo mar e já rumo à terra, e os soldados iam desembarcando. O desembarque desses 160 mil soldados ocorreu numa faixa de areia de 80 quilômetros, ali na região da Normandia. E as forças aliadas, elas fizeram então portos artificiais para que esses homens pudessem desembarcar. Os americanos, que você pode ver lá naquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, eles chegaram em caminhões anfíbios. Os ingleses, sob a engenhosidade de um general muito famoso chamado Percy Hobart, eles tinham canhões com tiros de 290 milímetros, era uma baita de uma bala. E a estratégia dos aliados era muito bem montada. O número de soldados era encorajador, esperava-se baixas, porque afinal de contas os alemães estavam no ponto mais alto daquela região, mas eles avançariam rumo à vitória contra a terrível Alemanha nazista, no dia 6 de junho de 1944. No desembarque americano, na praia de Omaha, 4 mil soldados morreram ali mesmo na praia. Eles não tiveram oportunidade nem de pisar em areia seca, eles morreram ali mesmo, entre o mar e a chegada da praia. Mas naquele momento, mesmo com tanta dificuldade, os aliados, que eram os países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Bélgica, Holanda, Noruega e até o Brasil, que lutou ali na região da Itália,
Eles avançavam ali, pense no mapa da Europa, e aí a França está na pontinha ali, logo depois, perto de Portugal, e eles avançavam rumo a leste, para ir até a Alemanha. Enquanto que os aliados avançavam rumo a leste, a Rússia, né, avançava, o exército vermelho da Rússia, avançava rumo a oeste. Eles estavam ali indo ao encontro, ou melhor, indo de encontro à Alemanha. E a operação ficou conhecida como Operação Overlord, e ficou mais conhecida como o Dia D. Geralmente nessa data a gente vê muitas pessoas falando sobre o Dia D. Por que Dia D? Porque foi o início do fim da Segunda Guerra. Mas mesmo quando tudo parecia finalizado, tempos depois, no dia 16 de dezembro de 1944, na região da Bélgica, os alemães já pareciam rendidos, e eles então se reuniram em uma última contraofensiva, numa floresta da Bélgica chamada Floresta das Ardenas. E ali foi travada a mais sangrenta batalha de toda a Segunda Guerra Mundial. E ficou conhecida como a Batalha das Ardenas. Tem um filme também na Amazon Prime que fala sobre essa batalha, com esse título. E o que aconteceu nessa batalha? Pequenos grupamentos americanos e ingleses espalhados pela floresta, eles tiveram que reter heroicamente durante 24 horas os alemães. Por quê? Porque os alemães tinham visto que eles iriam perder a guerra, mas eles não iriam se render facilmente. Eles cairiam atirando. Eles tentariam levar com eles o máximo de exército inimigo possível. Mas o grupamento de americanos e ingleses espalhados por essa floresta sustentaram aquele ponto ali por 24 horas, até que então um grande grupo do exército aliado chegou e os ajudou. Mas foi somente no dia 2 de setembro de 1945 que a Segunda Guerra Mundial foi dada como encerrada, oficialmente. Veja então, do dia 6 de junho de 1944, que foi o início do fim, até o dia 2 de setembro de 1945, que de fato foi o fim, passaram-se 1 ano e 3 meses. E aí você fala assim, o que tem a ver o dia D com 1 Pedro 4, de 1 a 6? Tem tudo a ver. Porque o apóstolo Pedro está fazendo aqui, meus irmãos, ele está nos alertando que por mais que Cristo já venceu cabalmente a força do pecado contra aqueles que ele chama por graça, a batalha ainda continua. Por mais que o dia D da nossa luta contra o pecado já ocorreu, agora a nossa vida cristã ainda é uma constante batalha. Nós não podemos perder a perspectiva de que nós estamos em guerra contra o pecado. Pedro nos exorta para que a gente viva em um constante alerta contra o inimigo, porque o fim está próximo, mas ainda não terminou. Ao longo da vida cristã, nós ainda iremos lutar muitas batalhas das Ardenas, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele já sabe que ele é derrotado, mas ele não parou de lutar, e você também não pode parar de lutar. Ainda que Cristo já venceu a batalha da condenação que nós tínhamos, Cristo quebrou os grilhões que nos prendiam, que nos amarravam ao pecado, agora o pecado não tem mais poder sobre nós, mas ainda assim, eu e você lutamos diariamente contra o pecado. Há uma frase atribuída a Lutero, que ele diz que o pecado é como barba. As mulheres não sabem o que é isso, pelo menos literalmente, mas sabem no rosto do seu esposo. O pecado é como barba. Você faz de manhã, e à tarde ele já está espetando de novo. Portanto, meus irmãos, diante do texto do apóstolo Pedro, o tema do sermão dessa noite é como lutar contra o pecado. E a gente vai ver isso em 3 proposições. A primeira verdade que nós podemos olhar para esse texto é o que o próprio texto nos chama a fazer. Pedro fala, armem-se, armai-vos. Então a primeira verdade do texto de como lutar contra o pecado é, arme-se do pensamento de Cristo. Essa é a primeira ordem que Pedro nos dá no texto. E vejam, mesmo que os poderes e potestades tenham sido subjugados por Cristo, e estejam a Ele submetidos,
como o apóstolo Pedro fala no capítulo 3, versículo 22, que nós já vimos, tais poderes ainda nos enfrentam em batalha. Todos esses poderes já estão subjugados a Cristo, mas esses poderes ainda nos enfrentam. E para vencer esses poderes, para vencer as tentações, para vencer o pecado, não é com as nossas próprias forças, não é com as nossas próprias estratégias. Pedro nos chama a termos a mesma mente de Cristo, o mesmo pensamento de Cristo. E é por isso que Paulo também diz lá em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ao anunciar este inimigo, é que Paulo exorta que a gente nos revistamos da armadura de Deus. E aí lá em Efésios 6,13 que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau. Devemos nos armar do mesmo pensamento de Cristo, e o verso 1 diz que esse armar-se é direcionado para o sofrimento na carne. A Escritura nos recomenda uma dupla semelhança à morte de Cristo. A Escritura nos mostra que nós devemos conformar-nos a Ele nas tribulações, e também que o velho homem, estando já morto e extinto em nós sejamos renovados para uma vida espiritual. No entanto, quando falamos da mortificação da carne, Cristo não deve ser visto apenas como nosso exemplo. Cristo deve ser visto também, não só como um exemplo, mas como aquele que por seu Espírito nos fortalece, como aquele que por seu Espírito nos auxilia para que todos nós nos conformemos à sua morte, de modo que ele se torna eficaz para a crucificação da nossa carne. Devemos morrer para a carne e devemos morrer para o mundo, como Paulo nos ensina mais amplamente no capítulo 6 da sua carta aos Romanos. O que Pedro diz no versículo 1 é que o sofrimento de Jesus tinha o objetivo, que era vencer o pecado, e ele fez. Ele venceu os poderes do pecado, e não somente isso, mas ele retirou sobre o seu povo, de uma vez por todas, a condenação que o pecado proporcionava. Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário, como o Cordeiro Pascal, ele pagou pelos pecados de todos os eleitos de Deus, de todas as épocas da humanidade, até mesmo daqueles que ainda irão nascer. Cristo pagou pelos pecados que nós ainda nem cometemos, e eles já estão pagos em Cristo Jesus. O que isso significa, meus irmãos? Significa que o ensino do apóstolo Paulo está contido nessas palavras que nós estamos dizendo agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas não existir condenação para aqueles que estão em Cristo não significa que você tenha que viver uma vida entregue ao pecado, é justamente o contrário. Se não há mais condenação sobre você, você agora foi liberto das amarras do pecado, você agora foi habilitado pelo próprio Jesus a dizer não ao pecado. Por quê? E como é que você faz isso? Armando-se do mesmo pensamento de Cristo. Ter o mesmo pensamento de Cristo é reverberar o ensino do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, aqueles que estão unidos a Cristo mediante a fé, podem e devem viver em novidade de vida. A pergunta que nós devemos fazer, apesar de ter um livro bem famoso com esse título, Em Seus Passos o que Faria Jesus, mas a pergunta não deve ser essa que a gente tem que fazer diariamente, mas a pergunta tem que ser: o que Jesus quer que eu faça? E para termos a mente de Cristo, nós precisamos ter o nosso corpo e a nossa mente condicionado a lutar contra o pecado. Eu não servi ao exército, apesar de na época eu até queria, mas a necessidade de trabalho falou mais alto e eu não pude servir ao exército. Mas quando nós olhamos em qualquer filme de
de ordem militar e tudo isso, nós vemos que o condicionamento de um militar é importantíssimo para o exercício da sua função. Os militares treinam, independente se vão ou não para uma operação. Por que eles treinam tanto? Para que no momento em que eles forem exigidos, algo chamado memória muscular possa acontecer. O corpo responde ao treinamento que foi feito. Então ele responde exatamente como se espera quando um militar está numa operação, sendo alvejado por tiroteios, e então ele sabe o que fazer. Ainda que a adrenalina sobe, ele sabe que ele precisa se abrigar, ele precisa devolver os tiros para fazer com que o outro cesse o tiroteio. E vejam, essa ilustração é muito peculiar para a nossa vida, porque muitas pessoas não vivem em alerta contra o pecado. Na verdade, não estão armados com o mesmo pensamento de Cristo. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 1, o apóstolo Pedro vai dizer: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Isso aqui não é uma sugestão. Armai-vos é um verbo imperativo, é uma ordem apostólica. Nós não temos outra opção, se nós quisermos ser obedientes, a não ser nos armarmos do pensamento de Cristo. Mas, curiosamente, esse verbo na língua grega, ele está na voz média. É complicadinho isso quando ouve assim, mas deixa eu explicar que vai ficar mais fácil. O que isso quer dizer? Quando a gente olha para o verbo, nós percebemos quem que está recebendo a ação. Então, quando o apóstolo Pedro está dizendo, armai-vos, ele não está dizendo que você tem que lutar com as próprias forças. A ideia aqui é que o sujeito, nós, os servos de Deus, recebem a ação e praticam a ação. Então, nós somos armados para nos armar. É a ideia de um soldado, que fala assim, quando um capitão fala, cadê suas armas? E ele sabe exatamente onde ele vai buscar as armas. Elas estão lá disponíveis para que ele possa se munir das armas e lutar contra os inimigos. Assim somos nós. Pedro está falando, vocês aí, servos de Deus, vocês que aí que estão afastados das tuas terras, vocês estão sofrendo perseguição, deixa eu falar com vocês, se armem do mesmo pensamento de Cristo. E aí ele fala assim, mas como? Voltem-se para o ensino da palavra. Aprendam de Cristo, para se armar de Cristo. Se você está em Cristo, o seu velho homem já foi condenado. Quer ver? Abra comigo em Romanos capítulo 6. Volte aí na sua Bíblia um pouquinho. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Agora olha o versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora olha o versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Como lutar contra o pecado, meus irmãos? Armem-se do mesmo pensamento de Cristo. E Pedro diz que precisamos nos armar com o pensamento de Cristo no versículo 2, porque Cristo sofreu para libertar o pecador do pecado, e agora por causa dos sofrimentos de Cristo, os seus seguidores também participam de sofrimento. Engana-se quem acha que quando alguém é convertido, vive só de sombra e água fresca. Muito pelo contrário, nós padecemos, nós sofremos, porque se o nosso Salvador sofreu, nós não devemos esperar um outro caminho para a nossa vida, a não ser o sofrimento. Sim, nós temos alegrias, sim, nós acordamos sorrindo, nós ouvimos músicas, nós somos alimentados, nós dormimos em bons colchões, nós temos abrigo, isso tudo é bênção, mas também nós sofremos ainda. E agora, por causa desse sofrimento de Cristo, olha só o que Pedro fala no capítulo 4, versículo 13.
Ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A identificação do cristão com Cristo é um convite a não ter somente o mesmo pensamento de Cristo, mas também sofrer por Cristo na carne. Mas que sofrimento é esse do qual Pedro se refere? Será que a gente tem que ser crucificado? Será que a gente tem que ser chicoteado? Será que nós devemos ser açoitados? Vejam, meus irmãos, o sofrimento advém justamente de viver segundo a vontade de Deus. Pedro está falando aqui, a gente já viu em outras oportunidades, que quando nós vivemos retamente, nós somos perseguidos. Então, uma reflexão que todos nós precisamos fazer: talvez você não tenha sido perseguido, talvez ao longo da sua caminhada cristã você nunca foi perseguido por nada, por viver segundo a vontade de Deus. E a minha pergunta para você é: você tem vivido segundo a vontade de Deus? Você é alguém que, quando alguém está dando um mau conselho contrário à palavra, você é alguém que interrompe e fala assim: espera aí, não é assim? Você é alguém que, quando uma pessoa, uma mulher, um homem está falando para o outro lá no momento de almoço, e uma mulher está abrindo o coração ali, às vezes até erradamente, para uma colega de trabalho, e fala assim: meu casamento não está indo bem, a gente está em dificuldade, a gente não tem mais comunicação, eu não sei, eu acho que eu vou divorciar. Aí a outra pessoa fala assim: faz isso mesmo, segue o seu coração, você merece ser feliz. Você é alguém que ouve isso, fica em silêncio, você interrompe: espera aí, não, existe uma mensagem de esperança. Cristo pode mudar a sua história, Cristo pode entrar no seu casamento e transformar completamente a tristeza em alegria. Será que você faz isso? Porque talvez você não faz isso, não tem coragem de fazer isso, ou outros exemplos variados que nós podemos dar aqui, é por isso que você não é perseguido, porque você tem buscado viver de uma maneira neutra nesse mundo. Neutralidade não agrada a Deus, neutralidade não agrada a Deus. Será que você, meu irmão, minha irmã, que são casados, estão aqui hoje, e eu já repeti isso várias vezes e vou reiterar: vocês, cônjuges, uns para os outros, são instrumentos de santificação mútua. Será que você, meu irmão, quando está vendo a sua esposa, ela não faz devocional, ela não ora, ela é desanimada para o trabalho da igreja, ela está sempre murmurando, será que você tem coragem de exortá-la na palavra? Ou você, minha irmã, que está vendo o seu marido preguiçoso, não serve a família, só quer saber de chegar em casa do serviço, joga o sapato para o lado e deita no sofá e fica ali no Netflix, será que você o exorta? Será que você tem coragem de virar para ele e falar: olha, o marido que Deus quer que você seja, meu amor, é aquele que tem coragem de sofrer pela família. Talvez é por isso que você não está sofrendo perseguição, porque você não tem vivido segundo a vontade de Deus. O sofrimento advém justamente por viver a vontade de Deus. Eu não tenho a menor dúvida que, se cada um de vocês começar a viver segundo a vontade de Deus em todas as áreas, vocês vão ser perseguidos. Lá no trabalho, na faculdade, no casamento, na família, sozinho, com você mesmo, você vai ser perseguido. E essa é a nossa segunda verdade do texto. Como lutar contra o pecado? Viva segundo a vontade de Deus. No verso 3, Pedro diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Ou seja, antes da conversão, Pedro está dizendo que nós andávamos como os gentios, nós andávamos como ímpios, fazendo aquilo que desagrada a Deus. E eu te pergunto, como que você vê o tempo que você andava executando a vontade dos gentios? Como? Como que você vê o tempo que você andava executando a vontade dos ímpios? Será que você considera esse tempo como uma perda de tempo? Será que você olha para o seu passado e vê que você estava jogando a sua vida fora?
Eu digo isso, meus irmãos, porque inúmeras pessoas falam do seu passado pecaminoso com uma certa satisfação que assusta. Conta histórias da época de ímpio, que ia para a festa do peão e tomava todas, que se relacionava com várias pessoas, e conta isso com uma satisfação. O tempo da nossa vida sem Deus deve ser considerado uma perda. Cuidado, meu irmão, se você se refere à sua vida pregressa com satisfação, mude de atitude hoje. Não fale mais a sua vida de pecado do passado com satisfação. Tenha vergonha na cara. Honre o que Cristo fez por você, porque Cristo te libertou disso. Cristo morreu na cruz para que você fosse liberto disso. E aí a gente se referia ao passado com satisfação, com alegria, como se houvesse alguma coisa boa naquilo. Cristo não sofreu na cruz para que você se orgulhasse da vida que Ele te libertou. Lembre-se, Ele te libertou das trevas para uma maravilhosa luz. Não viva com orgulho do tempo que você andava nas trevas. Mas veja que no fim do versículo 3, Pedro descreve 3 categorias que marcam a vida dos pagãos. E aí eu vou aglutinar aqui. Ele fala sobre dissoluções e concupiscências, ou seja, algo relacionado à imoralidade diversa. Ele fala de borracheiras. Borracheira aqui não é queimar pneu de moto não, viu? Não tinha moto nessa época. Borracheira aqui é embriaguez. E ele fala de orgia e bebedice, ou seja, as farras. Então Pedro está falando de imoralidade, de farras, e ele também fala de detestáveis idolatrias. E Pedro explica no versículo 4, que os pagãos estranhavam o proceder dos crentes, porque aqueles que andaram nas trevas, agora que estão na luz, eles tinham mudado o seu comportamento. Não que o evangelho seja algo apenas comportamental, mas quando Cristo vem e habita naquele que foi salvo pela graça, há uma mudança de comportamento. Ainda que seja pequena, mas ela é gradual e ela é crescente, a mudança vai avançando. Você tem que ser hoje alguém muito diferente de quando você foi alcançado pela graça há 5, 10, 15, 20 anos, porque se você ainda é a mesma pessoa, algo está acontecendo de errado. Você não tem buscado viver segundo a vontade de Deus, você não tem buscado se armar do pensamento de Cristo. É curioso aqui, porque o que Pedro está se referindo para essas pessoas, é como se Pedro estivesse falando assim, olha só, esse pessoal aí, esse pessoal que ainda está nas trevas, eles estão olhando para vocês agora que estão na luz, e eles estão estranhando o comportamento de vocês, porque eles conheciam como vocês andavam antes de Cristo. Porque aqueles que não amavam a Cristo, tratavam a esposa de qualquer maneira, mas aqueles que foram alcançados por Cristo, começam a demonstrar amor pela esposa, começam a tratar a esposa com consideração. Aqueles que tratavam de qualquer maneira os patrões, agora oram pelos seus chefes, oram pelos seus lugares de trabalho. Aqueles que não estavam nem aí para os filhos, agora cuidam dos filhos com amor. Aqueles que tinham negócios ilícitos, agora negociam honestamente. Aqueles que gostavam de fofocar, de falar mal da vida dos outros, agora não falam mal dos outros. Com tudo isso, o pagão se sentia condenado. A vida do cristão era uma condenação silenciosa para o pagão, e assim também é nos dias de hoje. Porque se você vive retamente, aquele que não ama a Deus, ele não quer ser lembrado que existe um Deus, porque ele quer viver segundo as suas próprias paixões, e ele não quer ser lembrado de uma verdade que diz, da verdade que diz que vai existir um juízo. O que é isso? O que é o pagão, o ímpio, se incomodando com a verdade? É o senso divino, é a semente da existência que Deus colocou dentro de cada ser humano.
Cada ser humano tem uma semente de Deus dentro do seu coração, que aponta para a existência de Deus. É por isso que em qualquer cultura que nós formos, pagã, idólatra, vai haver um tipo de adoração, sempre ao sol, à formiga, a um totem com cara de carranca, vai haver uma adoração. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem, para ele ser um adorador. O problema é que quando o homem não tem a sua adoração direcionada ao único que deve ser adorado, que é o próprio Deus, em Cristo Jesus, ele vai adorar outra coisa. Numa cultura pós-moderna como a nossa, vai adorar o conforto, vai adorar a inteligência, a intelectualidade, vai adorar a família, vai adorar qualquer tipo de criatura. E eu preciso perguntar isso para você. Você, meu irmão, acha que a sua vida é para o ímpio uma prova de que Deus existe? Será que o ímpio pode olhar para a sua vida e olhar para o seu comportamento, para a maneira como você lida com a sua família, para a maneira como você lida com o dinheiro, para a maneira como você lida até com o sofrimento, e olhar para você e falar assim, não tem como essa pessoa viver desse jeito, se Deus não existir? Será que o ímpio pode olhar para a sua vida e tirar essas conclusões? Pedro nos ensina aqui, meus irmãos, que diante da luta contra o pecado, os que estão unidos a Cristo não se entregam mais às paixões carnais para fugir da realidade. Igreja do Senhor, saiba o seguinte, não é se parecendo com o mundo que nós vamos ganhar o mundo. Esse negócio de inventar estratégias para atrair gente para a igreja é engodo. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar um jogo de luz maluco aqui na igreja, nós vamos sair anunciando, nós vamos contratar o Piriri Pororó para anunciar aí que vai ter um louvorzão para jovem, nós vamos jogar esses bancos para o lado aqui, e nós vamos botar música aqui de igual de danceteria, nós vamos revolucionar isso aqui, vai encher de jovem. Quanto mais carne uma igreja oferece para atrair ímpio, mais carne ela vai ter que oferecer. O ímpio, quando é alcançado pela graça, ele quer santidade, ele não quer carnalidade. Jovens, entendam que vocês precisam lutar contra o desejo de ser aceito por grupos de pessoas que não adoram a Deus. No meio dessa turma, é muito bom ser o esquisito. É maravilhoso ser o esquisito. Crianças, vocês vão ser tentadas. Não a ter um celular também, vocês serão tentados. Mas vocês serão tentadas a querer se comparar com outras crianças do colégio. E aí talvez você vai se comparar com uma criança que não serve a Deus. E você precisa lembrar que você é uma serva de Deus, você vive diferente. Você não usa qualquer tipo de roupa, você não passa aquele monte de maquiagem para ficar parecendo com um patatá, porque você é diferente. Você não vê qualquer tipo de desenho, você não fala qualquer tipo de palavra, porque você está crescendo como uma serva de Deus. Vejam, crianças, se o seu amiguinho lá do colégio, seu amigo desrespeita o pai, fala do pai com palavras feias, fala da mãe com palavras feias, fala um monte de coisa errada, desrespeita o professor, fala palavrão e ainda às vezes é conhecido como o mais popular da sala, fuja de ser conhecido assim, não queira ser conhecido assim, porque isso são obras das trevas. Isso não agrada a Deus, isso é obra do pecado. É melhor você ser conhecido como alguém que faz a vontade de Deus. Deixa o pessoal achar que você é esquisito. Se ser esquisito para os ímpios significa eu viver segundo a vontade de Deus, é muito melhor. É muito melhor. A exemplo do nosso Senhor Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai, em todas as coisas, até na cruz, como nós vimos ontem aqui. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Até na cruz, Jesus cumpriu o 5º mandamento. Crianças, lembrem-se,
Os pais de vocês são autoridade sobre vocês. Criança que dá tapa no pai e na mãe é pecado, Deus se desagrada disso. Criança que responde feio o pai e a mãe, Deus se desagrada disso. Então lembrem-se, vocês precisam viver segundo a vontade de Deus. E meus irmãos, definitivamente, não é se parecendo com o mundo que nós vamos ganhá-los. Imagine uma festa sem música alta, sem bebida alcoólica. As pessoas fazem uso de música alta e de bebida alcoólica, e isso é o que retira da mente a barreira moral, que impede de se entregar às orgias, às imoralidades, às idolatrias, porque os ímpios sofrem, e quando eles sofrem, eles buscam solução nos prazeres da carne. Os cristãos também sofrem, mas nós devemos sofrer por fazer o bem, como Pedro já disse lá no capítulo 2, versículo 20. Quando nós sofremos por fazer o mal, nós estamos merecendo o sofrimento. Agora, quando nós sofremos por fazer o bem, quando nós estamos sofrendo por viver segundo a vontade de Deus, quando você é isolado no seu trabalho, na sua faculdade, porque você busca viver segundo a vontade de Deus, vai incomodar. Ninguém gosta de viver sozinho, ninguém gosta de ser rejeitado, mas Deus vai ser glorificado, e você há de receber o benefício por viver segundo a vontade de Deus. A maioria dos ímpios, diante do sofrimento, buscam inebriar a própria mente para fugir, mas o cristão, diante do sofrimento, ele busca o seu Deus, ele busca fazer a vontade de Deus, ele busca a face de Deus em oração, e é isso que Pedro diz no versículo 4, os ímpios estranhavam como os cristãos viviam diante do sofrimento, porque eles sabiam que aquelas pessoas que estavam ali, tinham pecados anteriores, tinham vidas anteriores, mas Pedro está falando, a vida de pecado ficou no passado, agora o cristão não vive mais a vontade dos gentios, os servos de Deus vivem segundo a vontade de Deus, mas para que você e eu vivamos segundo a vontade de Deus, nós precisamos aprender dessa vontade, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, para que a gente aprenda da revelação especial de Deus, a maneira como Deus quer que a gente viva, seja no seu casamento, seja no serviço da sua casa, seja lá no seu trabalho, seja a maneira como você tem lidado com as redes sociais. Não tem Instagram e Facebook lá na Bíblia, mas tem princípios que norteiam como nós podemos usar essas ferramentas. De que adianta a mulher olhar lá para Efésios e ver Paulo falando que a mulher deve amar a seu esposo como Cristo ama a igreja, mas aí ela vai para a praia e fica postando fotos sensuais para que outros homens possam olhar ela. Ah, pastor, não é para isso não, mas é para isso que vai servir. Ou o irmão, às vezes, que está lá e começou a fazer academia, e ele está lá e quer mostrar os seus músculos. Meus irmãos, fujam dessa sensualidade. Isso é sensualidade, fujam disso. Nós precisamos ser fortes, os homens precisam ser fortes, para que na emergência a gente possa socorrer a esposa. Imagine que vergonha você precisar pegar sua esposa no colo, e você não dá conta. Mas aí as irmãs também precisam ajudar, entendam o que eu estou querendo dizer. Mas os homens precisam ser fortes, para poder pegar os seus filhos. Mas não se entregue à sensualidade, nem homens nem mulheres. Cuidem das roupas que vocês usam, cuidem das roupas. O pastor aqui não está sendo legalista, mas é uma preocupação com a sua alma. Sabe por quê, minha irmã? Porque se você começa a usar roupas sensuais, isso é um sinal que você está querendo se mostrar para outras pessoas que não é o seu marido. E o único lugar onde você pode ser sensual é com seu marido dentro de 4 paredes. Fora de lá, não seja sensual. Você pode ser bonita, você pode se arrumar bem, você pode usar maquiagem, mas a sua sensualidade é guardada para o seu marido. Pense nisso. Como lutar contra o pecado? Viva segundo a vontade de Deus.
Mas se é importante para lutarmos contra o pecado, o armar-se do pensamento de Cristo e viver segundo a vontade de Deus, em terceiro lugar, você deve viver lutando contra o pecado, sabendo que o fim está próximo. Portanto, saiba que o juízo chegará. E é isso que Pedro fala no versículo 5 e no versículo 6. As pessoas para as quais Pedro escreveu, elas estavam sofrendo perseguição, elas estavam sofrendo perturbações, elas estavam sofrendo injúrias. E por quê? Por quê? Porque os pagãos acusavam os cristãos de que eles viviam de um mundo, de um modo diferente do deles, mas que eles morriam da mesma maneira. O que adianta você vive aí se purificando e zelando pela sua vida, mas você vai morrer do mesmo jeito que eu. E então no versículo 5, Pedro relembra aos seus ouvintes que o dia do juízo chegará, dia em que todos prestarão contas ao Supremo Juiz, até mesmo os juízes do Supremo Tribunal Federal, terão que prestar contas ao justo juiz, terão que prestar contas àquela autoridade que julga vivos e mortos. E quem é este? João capítulo 5, versículo 22 nos diz que, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Agora Cristo Jesus nos é apresentado como nosso advogado fiel, mas no dia do juízo, Cristo vai deixar de ser advogado, e Ele vai passar a ser o juiz. Ele vai nos julgar, Ele vai julgar toda a humanidade. E o contexto desse julgamento não é igual aos filmes, em que pode haver mudança de sentença dependendo daquilo que é apresentado. Não vai haver apelação, não vai haver recurso. No dia do juízo, aquele que não viveu de acordo com a vontade de Deus, ouvirá a sentença de condenação eterna. Quem não vive armando-se do pensamento de Cristo, quem não vive segundo a vontade de Deus, despreza o dia do juízo. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Em nenhum momento eu estou querendo dizer aqui que quem usa uma roupa sensual está condenado ao inferno. Ou quem vai lá na academia e treina e posta uma foto das suas vitórias, do seu emagrecimento, daquilo que você está conquistando, de que é condenado ao inferno. Mas eu estou chamando vocês, igreja, da qual eu sou pastor, a pensar na maneira como nós vivemos. Porque se nós vivemos afastado daquilo que Cristo revelou, é porque talvez nós não estamos pensando no dia do juízo, e aí a gente está vivendo igual os ímpios, que não pensam nisso, que acham que a vida se resume a só isso aqui, coração parou de bater, acabou. Mas a palavra nos garante, lá em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não deve viver zelando por como você se porta no restaurante, na academia, na igreja, para ser aceito. É o contrário. Você vive zelando em todos esses lugares e zelando na sua consciência, buscando armar-se da mente, do pensamento de Cristo, porque você sabe que você já foi aceito em Jesus Cristo. E agora o seu proceder deve ser diferente. Isso não é legalismo. Isso é entender por que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz por causa desse proceder nosso. E agora nós temos que imitar a Cristo. É por isso que nós negamos a ideia de orar por aqueles que já morreram. Nós não oramos, morreu. Por quê? Porque tudo que tiver que fazer tem que ser feito aqui nessa vida. Morreu, acabou. Depois da morte, é o juízo que aguarda. Não existe limbo, não existe purgatório. Aquilo que, existe um ditado que às vezes a gente até usa, né? E a gente até gostaria que fosse verdade, é que se faz é que se paga. Tem gente que vive uma vida perversa, mas não paga aqui. Às vezes tem gente que vive uma vida terrível, destruindo casamentos, adulterando, fazendo orgias,
roubando, e ele morre num colchão de pluma, num lençol de linho egípcio de 250 fios. E você está lá servindo a Deus, lutando, e você talvez vai morrer num leito de hospital, agonizando de dor. Então, nem tudo que se faz aqui se paga aqui, mas tudo que se faz aqui será pago no juízo. Todos aqueles que vivem essa vida contrária à vontade de Deus, um dia terão a paga do seu proceder. O apóstolo escreve a sua carta numa época que o imperador de Roma era Nero, e ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Eu já falei isso aqui para os irmãos. E o cenário dos crentes na época era de perseguição, e por isso os ímpios estavam criticando o proceder dos crentes. É como se eles dissessem assim: para que viver como vocês vivem, se vocês sofrem até mais do que a gente, e morrem pior do que nós? Porque tinha crente morrendo queimado, tinha crente sendo empalado. Pedro está aqui incentivando os eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, para que eles suportem o sofrimento com a mesma mente de Cristo. Porque o juízo chegará para todos, vivos e mortos. E mesmo aqueles que morreram julgados por homens na carne, serão ressuscitados, uns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. E mais uma vez, Pedro segue o padrão de que a glória vem depois do sofrimento, vem depois da intensa luta contra o pecado nessa terra. Por isso Pedro encoraja os seus ouvintes, e a palavra de Deus também nos encoraja nessa noite a continuar firmes, fazendo a vontade de Deus, mesmo num mundo que é hostil contra a verdade de Deus. Assim também como Pedro nos encoraja nessa noite, para que a gente viva se armando do mesmo pensamento de Cristo, para que a gente viva lutando contra o pecado. E por fim, meus irmãos, lembrem-se que a Batalha das Ardenas pegou de surpresa aqueles soldados que achavam que a guerra já tinha acabado. Você foi incentivado nessa noite a compreender que nós ainda estamos em guerra. O final é vitória em Cristo Jesus. Cristo já venceu o inimigo, mas ele ainda está lutando, ele está se debatendo. E o quanto ele puder te enganar, o quanto ele puder colocar na sua mente: não tem nada a ver fazer isso. Aquilo que o pastor falou hoje de fotos, bobagem. É porque ele não é como eu, por isso que ele fala assim. Pensem, reflitam com relação a isso. Seja vigilante, viva uma vida de vigilância contra o pecado. Analisem como vocês estão vivendo, para que vocês não sejam enganados pelo próprio pecado, pela própria consciência. E como que nós fazemos isso? Armando-se do pensamento de Cristo, vivendo segundo a vontade de Deus e sabendo que um dia o juízo vai chegar. Nós somos desafiados a viver para a glória de Deus, mesmo em meio à luta. Lembrem-se do dia D. O dia D da luta contra o pecado já aconteceu, lá na cruz do Calvário. Mas desde o dia da nossa salvação, até o último dia em que o nosso coração estiver batendo, a nossa vida será de lutas contra o pecado. Não viva de modo displicente se você já crê em Cristo. Na verdade, prepare-se. O nosso general, o Senhor Jesus, é Ele mesmo quem nos arma, e é Ele também que nos sustenta para a batalha. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para que mesmo quando as pregações são exortativas, mesmo quando as pregações talvez falam diretamente para a maneira como nós estamos vivendo, vocês não olhem aqui para frente e vejam: é o pastor Bruno que está falando, ainda que vocês estão ouvindo a minha voz, ainda que vocês estão vendo o meu jeito de falar, mas que vocês entendam que todas as aplicações e ilustrações aqui vêm da palavra de Deus, e o nosso zelo tem que ser de viver segundo a vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos na luta contra o pecado.